Dentro desse plano de recuperação e aprofundamento, nós temos a LDB, que vocês sabem que garante a recuperação para os nossos estudantes, né? Esses 3 artigos que está destacado aí, que fala referente à recuperação, se vocês forem ler, ela fala de um aspecto que é rotineiro quando a gente tem as aulas presenciais em todo o ano letivo, né? Momentos presenciais. Então, ele fala que a recuperação é para aqueles dos alunos com menor rendimento, né? Para que a escola estabeleça estratégias para esses estudantes, que a recuperação é um estudo obrigatório, né? Um momento que a gente tem que privilegiar, mas aí ele fala de preferência paralela aos períodos letivos, né? E a gente só está colocando para vocês que a recuperação ela é garantida em lei, né? Nessa lei maior, porém, quando a gente fala desse programa de recuperação e aprofundamento, a gente tem que olhar com outro contexto. Então, ela não dá para usar essa lei ao pé da letra. Por quê? Porque como nós estamos no ensino remoto, né? E nem todos os nossos estudantes alcançam essa ferramenta, né? E esse meio de comunicação entre professor e aluno, alunas, né? Então, a nossa rede, né, como todas as outras redes, elaboraram um programa paralelo ali, né, para que garanta o mínimo de estudos, né, de conhecimento para esses estudantes. Vamos para o próximo slide. Como que é esse plano que nós temos ali? Para essa retomada que está acontecendo, que agora foi colocada como opcional, né? Mas como é que a gente vai receber para a gente, principalmente, atingir esses estudantes que nem tiveram o acesso satisfatório desse contato remoto com vocês? Para esse retorno, precisa ter e atender o protocolo de saúde, né, que vocês já estão conversando, era até o que a Rosana, a nossa dirigente, iria esclarecer, caso vocês ainda tenham dúvida desse retorno opcional, né, mas tem que ter todo um protocolo de saúde para que seja presencial esse contato professor e estudantes. Tem um plano para a gente saber quem são essas pessoas, né? Então, a busca ativa ali para dar essa continuidade, mas ela vai ter que ter esse momento também de acolhimento, né? Não é começar já as aulas em si ou esse reforço, esse aprofundamento, né, com os estudantes, mas ela também tem que ter esse momento de acolhimento para apoiar as questões emocionais e a readaptação de tudo que aconteceu, certo? Vamos lá, peraí. E assim, o que a gente vai apontar hoje para vocês, que é o nosso cerne da TPC, é falar como é que nós vamos fazer os nossos planejamentos e as nossas ações nesse período de recuperação. Para a gente fazer os nossos planos de aulas, o foco ela está nas habilidades essenciais, isso para todos os componentes curriculares, né? Então, olhar dentro daqueles inúmeros habilidades que nós temos no nosso currículo, aquilo que é essencial em cada série ano. Então, para quê? Para a gente garantir o mínimo para que ele possa avançar. Então, é pensar, né, no que nós conseguimos ou precisamos alcançar ainda nesse ano de 2020 para dar continuidade em 2021. Próximo slide. Então, o que tem quando a gente fala em recuperação e aprofundamento? O que envolve tudo isso? Para a gente fazer esse plano, o que a gente tem que pensar? Então, em relação ao currículo, o foco vai ser daqueles inúmeros habilidades que nós temos para cada ano série, nós vamos elencar aquilo que é essencial, né, que a gente chama de habilidades essenciais. Vamos precisar de
recursos didáticos. Quais são esses materiais? Então, o principal que está impresso ali são materiais do Aprender Sempre, de Matemática e Língua Portuguesa, e para os demais componentes curriculares, são documentos orientadores que nós vamos mostrar para vocês, algumas sugestões, mas continuam os nossos materiais de apoio, que é o São Paulo Faz Escola, os livros didáticos que as escolas escolheram e possuem, e assim também nós temos agora também a ferramenta da tecnologia, que são as aulas do Centro de Mídias e as formações que nós estamos tendo por ela, né? Então, essa formação, ela é focada tanto nesses recursos didáticos que estão sendo feitos por documentos orientadores ou por tecnologia, né? A função do professor coordenador de garantir essas formações, o núcleo pedagógico, né, a própria SEDUC, em todos os seus âmbitos lá, é importante que tenham pessoas que acompanhem, que apoiem vocês, por isso do acompanhamento, né, e a gestão junto, para que todos tenham esse aporte, esse suporte para isso, e avaliações. Constantemente a gente precisa de ferramentas para saber como é que está esse processo todo de ensino remoto, né? Agora ensino híbrido, para a gente conseguir avançar, tá bom? Isso também no âmbito dos estudantes. Vamos para outra lâmina. Então, o que a gente deve priorizar quando a gente fala em currículo? Então, é ter muito forte vocês, professores, qual é a realidade de vocês dentro de cada sala, de cada turma de vocês, né? O que vocês, como que está o nível de conhecimento, de entendimento dos alunos dentro do seu ano série? E, em cima disso, conhecer o nosso currículo, o que nós consideramos, né? O que a nossa rede considera como habilidades essenciais, né? Então, essa é a principal algo que a gente precisa ter dentro do nosso currículo. Vamos lá. Então, quando a gente for pensar, né, no nosso aluno, ali a gente tem que pensar o que já foi trabalhado e que precisa ser recuperado, e o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido, né? Esses dois eixos é o que está norteando as nossas formações, enquanto núcleo pedagógico, as formações lá do Centro de Mídia e as produções dos materiais que estão sendo elaborados tanto pela SEDUC e que nós estamos pedindo para que vocês, que estão ali mesmo, que conhecem a realidade, possam adaptar, que vocês possam ter um tempo para avaliar e adaptar essas propostas que são dadas para vocês, esses recursos que estão sendo oferecidos para vocês, para que vocês apliquem de forma real e satisfatória para os seus estudantes. Vamos lá. Então, vamos apresentar um pouquinho quais são esses documentos orientadores e os materiais de apoio que vão ajudar vocês nesse planejamento para este momento. Jefferson? Vamos lá, obrigado, Beth. Pessoal, então a gente está deixando no material, né, que vai ser colocado na pasta, né, os links do Aprender Sempre Fascículo 3. Então, tudo isso que a Elizabeth deu, esse panorama geral para a gente, né, foi a questão do Aprender Sempre Fascículo 3, né, o volume 3, que é o material de apoio para o Programa de Recuperação e Aprofundamento no retorno opcional às aulas. Né? Então, é importante ressaltar, né, que para esse plano de retorno, os diretores foram formados pela dirigente, assim como os professores coordenadores em relação a essas informações sobre o Programa de Recuperação e Aprofundamento. Né? Então, a gente vai deixar esses dois links aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar um pouquinho o compartilhamento, tá? Vou deixar... vou mostrar onde está esse material, né, que é o site do currículo,
não é só para que vocês tenham ciência de onde está esse material, né? Então, a Secretaria colocou todos esses materiais de apoio em um site só, né? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o site, depois tem os links lá que vão direto para os materiais de apoio. Esse é o site geral, onde a gente tem, eu vou dar um zoom aqui, né, que tem lá a parte do currículo, os documentos, que são as legislações, tal do currículo paulista, a questão dos materiais, tanto do ensino infantil e fundamental, porque lembra que o currículo paulista foi homologado no ensino infantil e fundamental, e logo depois o ensino médio, né? A questão da recuperação e aprofundamento, que é o que a gente está falando nesse momento, né? Então eu vou entrar aqui na parte de recuperação e aprofundamento com vocês, né? E a gente vai ver que lá tem os cadernos e aí as habilidades também, né? Então ele fala um pouquinho dos pilares, e aí isso que a Elizabeth colocou há pouco para a gente, né, todas essas frentes de currículo, recurso didático, tudo isso tem nesse site, né, quem quiser está aberto para vocês explorarem, né, a questão da formação, né, tanto do centro de mídias, como da diretoria, como da escola, né, isso durante as ATPCs, a questão das ATPCs, né, e aí a questão da semana A, semana B, né, isso nos anos iniciais e nos anos finais do ensino médio, né. Aí o importante, no final, a última parte, são os recursos didáticos que têm os links para as outras sessões que são importantes nesse momento, né. Então, a gente tem o aprender sempre na questão do ensino fundamental, a gente tem o aprender sempre na parte do ensino médio, a gente tem link para o Centro de Mídias e para o AVFAP, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem da IFAP, em que a gente pode encontrar as pautas tanto da escola quanto lá da secretaria, né? Então, por exemplo, aqui no link do Aprender Sempre para o ensino fundamental, por exemplo, se a gente clicar, a gente vai, e aí é o link que tá no slide anterior, né? Então ele vai para a página do Aprender Sempre, e aí ele mostra todos os cadernos do aluno, né? E aí ele mostra todos mesmo, tá? Anos iniciais e anos finais, lembra disso, certo? Aí uma informação importante, né, que está embaixo, que ele fala que o Aprender Sempre, volume 3, é o material para apoiar a recuperação e o aprofundamento, que é do programa de recuperação e aprofundamento em língua portuguesa e matemática para esse segundo semestre, tá? Então, ele se encontra nessa página, tanto o do fundamental, que é esse link, quanto o do ensino médio lá no link do ensino médio. E embaixo, então, tem os cadernos do estudante lá em cima, e mais para baixo tem os cadernos do professor. E aí, língua portuguesa e matemática, e aí você pode ver lá, volume 3, e entrar lá no seu ano série para qual você ministra a aula, né? Embaixo, né, além dos materiais do caderno do professor, né, que tem lá, que a gente vai falar um pouquinho do que tem nesse caderno do professor daqui a pouco, tem a matriz de habilidades do Aprender Sempre, volume 3. Então, a gente tem que ter uma clareza do seguinte: falou no fascículo 3 ou no volume 3 do Aprender Sempre, a gente está falando do programa de recuperação e aprofundamento, tá? Ponto. Então, a gente tem lá, aqui em PDF, a matriz com todas as habilidades essenciais para este programa, né? Lembra que, ao longo dos bimestres, vocês foram recebendo as habilidades essenciais do bimestre, para trabalhar lá no bimestre, né? O que a gente está falando aqui, e é o tema de hoje, é especificamente deste volume 3 para este programa, tá bom? Além disso, foi disponibilizado também as orientações no desenvolvimento das competências socioemocionais. Teve uma formação sobre competências socioemocionais e logo depois disponibilizado esses materiais
para a gente dar uma olhadinha e ver quais as frentes e quais as sessões que a gente está trabalhando, tanto na parte cognitiva quanto na parte socioemocional, tá bom? Então, vai ficar aí no material, a gente vai colocar na pasta de materiais de matemática e ciências da natureza para que vocês possam verificar. Vou voltar aqui. Vamos voltar para a apresentação. Tá? Então, tá aí o link, a gente vai deixar no material. E aí vem o documento orientador. Tá? Então, a gente sabe lá que é o site lá do Currículo Paulista que a gente tem todos os materiais. Em 19 de setembro, veio num boletim da Coordenadoria Pedagógica, que é a COPED, né? Veio um documento, porque assim, o programa de recuperação e aprofundamento falava muito, e fala muito, né, em relação às formações dos professores de língua portuguesa e matemática. Mas, e os outros componentes curriculares? Né? Então, muito tem se falado que não existe só língua portuguesa e matemática, existe física, química, biologia, ciências, história, geografia, e filosofia, e todos os outros componentes. Né? Então, é necessário uma orientação de como se trabalhar. Se língua portuguesa e matemática está trabalhando com esse fascículo 3 e tem um norte para trabalhar essas habilidades essenciais, certo? Os outros componentes também. Então, eles têm a necessidade do desenvolvimento de algumas habilidades que são essenciais para esse aluno seguir ou para recuperar, né? Claro, ele pode auxiliar nesse apoio no desenvolvimento de uma habilidade lá de língua portuguesa, que é inferir alguma informação, né? Ou localizar uma informação explícita, implícita. Ele pode auxiliar, mas ele tem que ter o foco na habilidade da área, por exemplo, de ciências da natureza, certo? É o que a gente vai ver um pouquinho hoje. Tá aí, também a gente vai deixar no material o link do documento orientador. Importante, quando clicar nesse link do documento orientador, ele vai abrir todo o material, certo? E a partir daí, ele tem os links de cada componente curricular, tá? Então, cada componente curricular vai ter a sua seção, tá bom? O que tem nesse documento, né? Então, ele fala dos componentes, e aí, além de língua portuguesa e matemática, né? Que elencaram uma habilidade essencial como exemplo de como é necessário verificar a questão da habilidade essencial e as habilidades de suporte. Né? Então, a partir dela, foram identificadas as habilidades de suporte. Né? Então, assim, a gente tem uma habilidade essencial que ela é necessária para o desenvolvimento desses estudantes ao longo desse ano série, só que a gente está vendo que, para esta habilidade essencial ser desenvolvida, a gente precisa de algumas outras coisas, né, algumas outras coisas anterior a esse momento desta habilidade, para que, quando ele chegue para essa habilidade, ele consiga desenvolver. Então, a gente precisa falar um pouquinho antes de chegar nessa habilidade. Eu vou colocar a Elizabeth aqui para participar com a gente, né? Porque eu não estou olhando o chat, gente. Isso que eu ia falar. Tem duas dúvidas que surgiram. Não, mas está dentro do que você está falando. A Eloá, ela perguntou assim, quando será a recuperação e quanto tempo? E aí a Ana Kelly também pergunta assim, neste quarto bimestre vamos trabalhar somente a recuperação? Então vamos lá esclarecer essas duas dúvidas já, que pode ser de outras pessoas também, né? Essa recuperação de aprofundamento, aí o Jefferson me ajuda aqui a esclarecer. Nós temos duas situações. Nós temos vocês trabalhando no ensino remoto, vocês têm o controle de quem são os alunos que estão com vocês, né? E nós temos, assim, várias realidades, né? Tem turmas, tem estudantes que estão desde o início com vocês, e dentro do planejamento de vocês sabem o que vocês estão avançando dentro das habilidades que está dentro do nosso currículo
normal, né, do que seria cumprido no ano letivo todo, né? Vocês estão fazendo adaptação, estão fazendo, às vezes, planos interdisciplinares. Então, assim, vocês sabem o nível de aproveitamento que cada turma, cada estudante seu tem nas suas turmas, né? Vocês vão dar continuidade com isso, né? Para quem está tendo esse contato com vocês, vocês continuam, né? Não é para parar o que vocês estão fazendo no ensino remoto para aplicar a recuperação, embora a gente sabe que a todo momento vocês estão recuperando ou aprofundando alguma coisa, né? Na verdade, esse programa, ela foi pensado imaginando que a gente já estaria retornando para o presencial, né? E sabendo que tem alguns alunos que não tiveram aproveitamento nesse ensino remoto, era recuperar principalmente esses alunos. Por isso que tem todo aquele, quando a gente faz o plano da volta, mostrar, saber quem é os alunos, dar preferência para quem? Para aqueles que não tiveram ensino remoto. Não é isso, Jefferson? Então, isso. Assim, porque tem na rede toda, no estado, tem alguns municípios que já estão retornando, só que é com aquela quantidade mínima, que a Rosana não conversou com vocês, eu não sei se os diretores, né, os gestores da escola de vocês conseguiram já fazer uma reunião com vocês para mostrar, porque é mínimo. Então, assim, a média, né, de cada sala de aula vai voltar 5 alunos, 4 alunos, dependendo da situação. Isso. Então, parece até utopia quando a gente fala assim, a questão de recuperar os alunos, a gente pensa na totalidade, né? Por isso que, assim, na verdade, o que a gente entende, voltando esses alunos, é o que vocês vão ter que fazer de plano, né? Não é... Então, assim, vocês têm que pensar paralelo, o que vocês estão fazendo no ensino remoto com esses que já estão em acompanhamento, mas esse plano, como o Jefferson explicou para vocês, é para o possível retorno com esses alunos no presencial, né? É lógico que vocês estudando esse material, já pensando nisso, dá para aproveitar isso também no ensino remoto, mas a finalidade dela mesmo é vocês trabalharem isso no presencial, quando vocês se tornarem. Mas a gente sabe que ele não vai, se nós, né, voltarmos no mês que vem com essa, né, que vocês estão preparando o plano, né, esse mês, né, de outubro, né, na volta, a partir do dia da segunda quinzena, eles voltando ali, vai ser o mínimo de alunos que nós temos, né, mas muito provavelmente, ano que vem, né, ou mais para frente, a secretaria vai preparar um plano especial para 2021. Não dá para começar fingindo que 2020 aconteceu normalmente. Então, mas é toda uma programação, planejamento, pensando na volta presencial. Acho que é isso, né, Sim. Jefferson? Obrigado, Beth. Espero ter esclarecido as duas professoras. Obrigado, viu, Beth? Pessoal, então, que esteja claro, então, a Beth deixou bem claro, né, esse material que o fascículo 3 é do possível retorno, né? Caso não haja o retorno, tem as habilidades essenciais do bimestre para serem desenvolvidas, né? Então, é necessário que o professor avalie quais dessas habilidades foram desenvolvidas ou quais não foram, e aí seguir trabalhando com isso, tá bom? O José Presoto está falando assim, na minha escola a participação dos alunos foi quase zero, trabalha o conteúdo ou recupera? Então, você é a pessoa para saber responder isso. Para aqueles alunos que você sabe que está constante, você vai dando uma continuidade, vai fazendo aprofundamento. Para os alunos que... Você tem que pensar naqueles que estão no seu contato. Não dá para... Você vai fazer o que é a sua realidade. Se dá para dar continuidade, dá continuidade. Se é para recuperar, você recupera. Isso, é necessário uma avaliação geral, né? Tanto do professor quanto da unidade escolar como um todo. Pessoal, a gente colocou só o recorte desse documento, onde tem os links para que vocês acessem esses exemplos das atividades, né? Então, tem de todos os componentes, né? Então, lá, química, física, essa é a primeira, é uma das páginas
que tem o ensino médio, a outra página tem os componentes do ensino fundamental, além de língua portuguesa e matemática, tá bom? Então, língua portuguesa e matemática já está trabalhando o programa de recuperação e aprofundamento, e os outros têm o documento orientador aí com esses exemplos para o desenvolvimento de algumas habilidades essenciais. Bom? Vamos lá. Da matriz, né? Então, a gente tem uma matriz de habilidade essencial deste programa. Então, lembra que a gente está focando o tema de hoje neste programa de recuperação e aprofundamento, certo? Então, a matriz de habilidade essencial para esse programa, ele foi feito um recorte do que é o essencial, o que é necessário para que esses estudantes consigam avançar de alguma forma nessa trajetória escolar, né? E aí, são algumas perguntas que são dúvidas que é possível ter aí quando você olha o material, porque aí você tem o material do programa, você tem a habilidade essencial do bimestre, então para a gente esclarecer tudo isso, tá bom? Então, por exemplo, as habilidades são apenas do ano série escolar? Não, tá? Então, o que foi considerado nessa matriz de habilidades é a trajetória desse estudante. Então, vocês vão ver, por exemplo, a habilidade da terceira série do ensino médio, mas tem uma habilidade que é essencial neste momento, que são de anos anteriores. Então, para que ele continue esse percurso escolar, também é necessário, além das habilidades essenciais do próprio ano série, habilidades anteriores também, tá bom? E por que priorizar? E aí a Elizabeth falou um pouquinho antes, né? Então, na questão de toda essa mobilização, da suspensão das atividades, né? Todos esse processo que a gente passou desse ensino remoto, essa transição, lembra do ensino remoto emergencial para o ensino remoto intencional, e a partir de agora um ensino, a partir do retorno opcional, algo mais híbrido, né? Contando que as atividades nesse retorno opcional são atividades mais lúdicas, mais de acolhimento, né? Então, mas é necessário tanto esse contato quanto a continuidade dessa parte das habilidades, né? E aí essa matriz de habilidade essencial, para que ela vai servir? Ela tanto faz essa recuperação, porque foram elencadas habilidades necessárias para ele seguir nessa trajetória, quanto também para nortear a partir de agora as avaliações, porque não adianta eu continuar com a avaliação de aprendizagem em processo que avalia o bimestre, sendo que as habilidades essenciais que são trabalhadas serão dessa matriz, né? Então, é necessário fazer essa relação para que a avaliação realmente tente diagnosticar o que está acontecendo com esse aluno nesse momento, né? A gente sabe que a defasagem vai ser grande e a perda foi muito grande durante esse processo, mas a gente tem que parar e ver o que é possível fazer, como é possível recuperar e a partir daí tentar fazer com que dê continuidade aos estudos, tá bom?